Bom, a apresentação continuou, começou. Beleza, obrigado por colocarem seus nomes aí. O Germano saiu da sala ou é impressão minha? Deixa eu só mandar uma mensagem para ele aqui. Vocês estão me ouvindo? O Germano saiu da sala? Estamos ouvindo, mas não vi se ele saiu. Se alguém tiver o contato dele, pede para ele se inscrever de novo, porque apareceu uma mensagem aqui dizendo que ele ia sair, eu achei estranho. Se alguém tiver o contato dele, que aqui eu não estou achando aqui nos meus contatos agora, tá? Diz que foi um problema técnico aí, que apareceu uma janela dizendo que ele ia sair. Bom, então vamos lá. Ô, professor, só A esclarecendo. caiu. É, Pode falar, Gunnar. a internet do Germano caiu. Ele mandou Tá. agora. Tudo bem. Obrigado, Gunnar. Assim que ele pedir para entrar, eu autorizo imediatamente. Tá? Pessoal, então, todo mundo está vendo aqui, o que está dizendo aqui no meu Meet, está dizendo que vocês estão vendo aqui, né? Mas se vocês não estão vendo a imagem, por favor, me digam, tá? Você quer a nossa apresentação inicial? É uma aula legalzinha, é uma aula diferente sobre transportes, tá? É uma aula muito mais de imagem, porque para a gente entender o que acontece no Brasil e no mundo com relação a transportes, assim, ó, é basicamente o seguinte nessa aula. Quando a gente fala de globalização, economia mundial, comunicações, a gente pensa muito em internet, certo? Pensa muito em TV nos anos 50 para cá, internet dos anos 80 para cá. Só que o negócio é o seguinte, ó, nada disso teria muito sentido se não houvesse trocas físicas. O que quer dizer isso? Produto agrícola para lá e para cá, minério para lá e para cá, produto industrial também, atravessando os oceanos, porque no fundo, a comunicação ela existe para prover as necessidades das pessoas. E as necessidades das pessoas são dadas por bens materiais. Então a gente fala assim, o mundo está... Vamos autorizar aqui a entrada de alguém. Então a gente fala muito assim, a sociedade está cada vez mais conectada, trocando ideias, redes sociais, opiniões, etc. Mas o fundamental que não pode parar, a gente pode ficar sem internet aqui, a gente não está acostumado, mas a gente pode ficar. Eu cresci num mundo que não existia isso. Quando eu tinha idade de vocês, não existia isso. Passou a ter quando eu tinha uns 20 e tantos anos. Né? Mas é o seguinte, sem isso aqui, ó, sem containers, vai sendo levado por navios para lá e para cá, atravessando rios, oceanos, lagos, mares, nos portos, depois sendo descarregado nos caminhões, nos trens, levados para o interior dos países, que a sociedade mundial se destruiria. Se destruiria por quê? Porque nós estamos tão conectados com a produção de um lugar e outro, começar a escassear produto, a gente começa a passar fome, passar necessidade. Né? E como eu falo passar fome, é o seguinte, ó, é que, tá, tudo bem, a minha região é autossuficiente, produz todo o alimento que eu preciso. Mas a que custo? Porque os produtos agrícolas que tem hoje em dia, que tem preço X, tem muito mais quantidade que no passado está bem menos. E eram menos pessoas que consumiam tudo que a gente consome. Então, a rede de distribuição de alimentos, produtos industriais, ela funciona graças a essa rede de transportes mundial. E quais são os principais meios de transporte que nós temos? Em primeiro lugar, o rodoviário. Aqui tem um mapa do Brasil com as principais rodovias federais. E algumas em projeto, que são essas das linhas tiradas. E aquelas das linhas grossas aqui, ó, nesse mapa, ó, a malha atual, são as linhas principais que atravessam o país.
Veja que nós temos uma grande densidade no sul do Brasil e no sudeste, tá? Também no nordeste. O fato de ter essas linhas cheias aqui não quer dizer que a qualidade delas seja boa. São apenas estradas implantadas, mas não fala da qualidade, tá? E é tudo BR, tudo rodovia federal, tá? Não é RS, que é estadual, ou SC de Santa Catarina, ou SP de São Paulo. Não, é tudo rodovia federal aí, tá legal? Algumas delas são fundamentais, como é o caso aqui da 116. Vamos lá. Quem que está chegando? Beleza. Agora, além das rodovias, nós temos como muito importantes as ferrovias e as hidrovias. Em menor medida, as aerovias, porque avião não é muito para transportar carga, né? Transporta, mas não é tanto. E também os dutos, né? O que é duto? Gasoduto, oleoduto, entendeu? Tá. Então, em primeiro lugar, as rodovias, mas também as ferrovias. As ferrovias, elas são responsáveis por transportar mais carga pesada no mundo inteiro. No Brasil, nós temos um problema, como vocês vão ver. Nós temos muito poucas ferrovias. Tá? Como a gente vai ver aqui, a gente tem uma significativa que vai do Pará até o Maranhão, é a Estrada de Ferro Carajás. Nós temos algumas aqui mais intensas no sudeste do Brasil, porque foi uma região que antes existia o automóvel e o caminhão, ela produzia muito café, e os cafeicultores construíam eles próprios suas ferrovias. Nós temos uma aqui entre o Paraná e Santa Catarina e uma aqui no Rio Grande do Sul. O que a gente deveria ter no Brasil, olha aqui, ó, do número 6, onde está o porto do Rio de Janeiro, tá? Nós deveríamos ter uma ferrovia que ligasse esse sudeste aqui até lá, Rondônia e Roraima. Se a gente tivesse isso, nós teríamos o barateamento dos produtos dentro do território brasileiro. Por quê? Tanto trazendo do interior para fora, como de fora para dentro do Brasil. Porque como a ferrovia é capaz de carregar muito mais carga, transportar muito mais carga com o mesmo litro de óleo diesel, quilômetro, então isso significa um barateamento no custo, né? Porque veja bem, por que está tendo inflação de novo no Brasil? Sobe o preço do combustível. Mas por que a Petrobras sobe se o Brasil é autossuficiente em petróleo? Não sei se você sabe. O Brasil produz todo o petróleo que necessita. A gente tem que falar um pouquinho disso, tá? Por que é o seguinte, pessoal? O Brasil tem petróleo suficiente, mas não produz o suficiente para si. Como é que é? É o seguinte, é que o petróleo brasileiro ele não é o mais apto para produzir gasolina, nem óleo diesel. Yes. They said Então you a were gente... but I was not expecting the cum gambit from you, sir. Ô, Pedro, tem um áudio aí ligado. Por favor, desliga o áudio. Tá. Então, a gente tem que exportar o petróleo brasileiro, que é bom para produzir querosene, para produzir asfalto, nafta, que é uma matéria-prima industrial, e a gente tem que importar um outro tipo de petróleo para produzir gasolina. Como essas transações são feitas em dólar, se o dólar aumenta lá fora, se ele fica mais caro, por uma questão de política monetária dos Estados Unidos, porque eles acabam, devido às suas crises econômicas, ofertando menos dólar no mercado internacional, o dólar fica mais caro. E ao ficar mais caro, isso reflete no preço do petróleo que a gente importa para produzir gasolina, diferente do petróleo que o Brasil produz. Ora, o preço do dólar aumenta, significa que o petróleo que a gente vai importar, que é pago em dólar, vai ficar mais caro. E se vai ficar mais caro, a gasolina que a gente faz, o petróleo que importa, fica mais caro. A gasolina que é utilizada no transporte dos veículos e o diesel, feito do petróleo, ficam mais caros, tudo vai ficar mais caro, o alimento vai ficar mais caro, entendeu? Então, assim, fundamental para um país ter uma qualidade de vida melhor, uma rede de transportes mais diversificada. Por que isso? Porque daí a gente passa a ter menos custos de transporte. E menos custos de transporte significa menos inflação. Aqui a gente tem um gráficozinho, né, uma tabela, que mostra aqui ó, o seguinte, ó, aqui, ó, deixa eu ver.
Com 5 litros de combustível por tonelada, nós andamos aqui, 500 quilômetros numa embarcação, tá? Num trem, nós andamos 333 quilômetros. Com os mesmos 5 litros de combustível carregando uma tonelada, nós andamos só 100 quilômetros de caminhão na rodovia. De avião, então, só 6,6 quilômetros. O avião acaba sendo muito mais antieconômico, né? Então, é fundamental utilizar o transporte marítimo e hidroviário, quer dizer, de rios. Mas nem sempre a gente tem rios onde a gente precisa navegar, né? Às vezes tem rio que ele está descendo um planalto, tem cachoeira, aí não dá para andar por lá. Então a gente teria que ter ferrovia, que é o que mais falta, como a gente viu no mapinha ali em cima. Aqui, de outra forma, para ficar bem claro isso que eu estou falando. Para carregar, mesmo que uma embarcação de rio, um reboque, uma embarcação reboque, tá? Que vai empurrando aqui 2 chatas, que são os tipos de embarcação mais achatada que tem em rio, não precisa ser tão profundo, porque o rio tem água mais parada, né? No mar isso aqui pode virar, porque o mar, o casco do navio tem que ser bem mais profundo para dar equilíbrio. Mas em rio pode ser assim, achatado. Então, mesma quantidade de carga que a gente carrega em 2 chatas, levadas por um rebocador num rio, corresponde a tudo isso aqui de vagão. E corresponde a tudo isso aqui de caminhão. Então, quer dizer, a mesma quantidade de combustível, hein? Então, quer dizer que a rodovia é mais cara. Mas então não tem que ter rodovia? Claro que tem que ter. Quando chega com a carga de um trem numa estação ferroviária, tem que fazer a baldeação. Porque o trem não vai porta a porta, door to door, né? Ele não sai lá da fábrica e vai lá para o supermercado. Ele não faz porta a porta. Ele faz porta a porta é caminhão. Mas se a distância é longa, daí compensa ir do caminhão para o trem e do trem lá longe para outro caminhão. Daí faz o que a gente chama de baldeação. E a baldeação é o que nós chamamos de, aqui é o nomezinho, intermodalidade. Então, a chave para um transporte racional no país é tu fazer conexões de um tipo de transporte que é bom num lugar para outro tipo de transporte que é melhor num outro tipo de terreno, numa outra tipo de uma distância maior. Aqui dá uma olhadinha nessa outra tabela aqui, Está meio pequenininha, ficou ruim, não consegui maior. Quantidade de unidades para transporte de 1.500 toneladas. Em hidrovia, uma embarcação. Em ferrovia, 15 vagões. Em rodovia, 60 caminhões. Percebeu? Então, a hidrovia acaba sendo melhor, mas nem sempre a gente tem os rios onde precisa ter. Às vezes os rios que são melhor para transportar estão longe. Daí tu tem que fazer uma baldeação para um trem ou para um caminhão, né? Aqui, os modais, que são os meios de transporte, né? Uma coisa importante, o custo médio de construção da via, dólares por quilômetro. Hidrovia, 34 mil dólares. Ferrovia, é caro, 1.400.000 dólares. Rodovia já é médio, 440 mil dólares, mas também é carinho. A manutenção da hidrovia é baixa, porque depois que está ali, é só botar o porto, daí o rio está lá, não precisa mexer. A ferrovia é 41 dólares por quilômetro, e a rodovia acaba sendo mais barato porque é só asfalto. Vida útil das vias. A hidrovia é o rio, que dura milhares de anos, ele vai se transformando numa demora. A ferrovia, né, a vida útil 0,6, né, eles estão falando aqui 0,6 é uma pontuação deles, e a rodovia menos. Por que a rodovia demora menos, ela estraga mais rápido? Porque o asfalto ele corrói, ele desmancha com a chuva, né? Então você tem que estar repondo ele toda hora, né? Já os equipamentos da hidrovia, que são embarcações, duram muito mais, os trens duram mais do que a manutenção dos caminhões, que pega o buraco, né? Tem que trocar pneu, fazer manutenção, trocar os solavancos, e o trem é mais resistente porque é ferro puro, né? Mas, assim, isto não quer dizer que um transporte tenha que substituir completamente o outro. O racional, eu já falei, é intermodalidade. São as conexões de um lugar para outro, né?
Aqui uma análise mundial de 1990 a 2009, o crescimento, né, isso aqui são em quilômetros mundiais, né, de acordo com a década, né, o crescimento de 100%, e o que mais cresceu foi o rosinha aqui, que foi o rodoviário, 42%, principalmente com o crescimento da China. Junto do rodoviário e ferroviário, bem próximo, né, cresceu 37,2%, e lá embaixo o oleoduto, né, e as vias navegáveis. Crescem, mas não tanto, né, mas crescem também. Tá? Aqui nós temos um gráfico muito importante, que mostra como o Brasil opta muito mais, 61% da sua carga é transportada por rodovia. Veja aqui a legenda amarela, né, amarela, laranja, sei lá. Já o Japão, 51%, os Estados Unidos, 50%, meio ao meio. Não, os Estados Unidos, 43%, a União Europeia, 50%. A China, apenas 35% por rodovia. A Austrália, apenas 27%. O Canadá, apenas 19%. Então, veja que o Brasil optou muito mais por sistema de transporte mais caro que tem. Por isso que esta é uma das razões do fato das nossas mercadorias serem mais caras. É uma das razões, tem outras. Impostos, por exemplo, que eu não vou falar aqui, tá? Agora, não é a aula de hoje. Agora veja a Austrália, 55% por ferrovia. Por que a Austrália não usa muito hidrovia? Porque a Austrália é um país muito seco, tem poucos rios. Agora a China, que tem bastante rios, mas menos que o Brasil, hein? Ela usa mais hidrovia. Veja aqui, 23%. O Japão, 44% cabotagem. O que é cabotagem? É hidrovia, tá? Só que é um jeito diferente de falar hidrovia de porto a porto. E como o Japão é um país montanhoso, ele não tem muitos rios, mas ele transporta muita mercadoria de porto a porto no litoral. É o transporte de cabotagem. A União Europeia também, né? E os Estados Unidos, aqui uma parcela significativa de ferrovias e uma parcela significativa de dutos. O que é duto viário? É oleoduto, gasoduto, então uma parte importante da sua matriz energética vai por cano. Mais do que todos, o Canadá. Por que o Canadá é tanto duto? Vocês vão ver no mapinha aqui abaixo. Esse aqui é um mapinha com as redes rodoviárias do planeta, tá? Meio fraquinho, meio apagado, por quê? Porque tem lugar que não tem rodovia. No norte da Rússia é tão frio que combustível congela. Combustível congela. Aqui está no sul da Rússia, a parte mais habitada. Mas no norte da Rússia, no inverno, o combustível congela. Aqui no Canadá, norte do Canadá, a mesma coisa. Então, onde é que estão os canadenses? Estão aqui, ó. Essas coisinhas fraquinhas aqui, são as ferrovias na fronteira com as rodovias na fronteira com os Estados Unidos da América. Então, 90% da população canadense ela mora no extremo sul do Canadá, porque o Canadá é um país muito frio. Então, eles moram na fronteira com os Estados Unidos. Então o que o Canadá transporta aqui para cima, aqui no norte? Aquilo que eu falei, duto viário. Aí eles transportam gás natural para a calefação das casas, petróleo, em gasoduto e oleoduto. Mas isso quer dizer que as pessoas não andam de carro lá? Não, elas andam nas cidades. Mas tu vai de uma cidade para outra, atravessar milhares de quilômetros, não pega um estradão assim, 20 graus negativos. Não, tu vai morrer. Vai parar para abastecer o combustível congelado. Vai sair de um carro, entrar num mercado. E como é que tu vai abastecer esse mercado? Caminhão vindo da onde? Então as pessoas usam avião mesmo, né? Mais seguro. Né? Ferrovia. Só que isso aqui é um mapa das rodovias mundiais. Agora veja aqui o Brasil. Vendo aqui o Brasil na América do Sul, olha como é vaziozão aqui no interior. Claro, porque é a Amazônia, né? Pouca gente habitando. E olha como é denso aqui no sul e no sudeste. E aqui na Foz do Prata, onde está a Argentina. Olha aqui o norte da África, um desertão, é o Saara, quase nenhuma habitação. Mesma coisa aqui na Austrália. Agora, vamos pensar um pouquinho em Brasil, nas regiões mais habitadas. Esse aqui é um mapa com as rodovias do estado do Amazonas. Olha só, essas rodovias em preto são as rodovias federais asfaltadas. Olha só. Eu quero ir de Manaus, que está aqui, ó, está o meu mouse. Eu quero ir de Manaus lá para o extremo oeste do Amazonas. Qual que eu vou ter que fazer? Pegar uma rodovia estadual implantada, que está tracejada, ela não está em perfeitas condições. Vou ter que pegar mais para o sul,
pegar uma federal mais para o sul, depois pegar uma outra federal para o oeste, e essa tracejada ainda não está bem implantada. Ela está implantada, mas ela não está em boas condições. Aí eu vou ter que pegar uma asfaltada, dar um alíviozinho aqui para mim, né? E é uma vicinal, tá? E para lá. Olha a viagem de dias que eu tinha que fazer. E olha o que tem aqui no meio, um rio. Eu não fui pelo rio. Por isso que muito do transporte no estado do Amazonas é feito por rio, porque é mais prático. Vai mais devagar, mas é mais prático. Só que o transporte de carga, aí que tá, ele deveria ser mais implementado. Olha aqui, ó. Aqui é o transporte hidroviário. Olha o eixo do Amazonas. O rio Amazonas, que está aqui em vermelho, e mais toda essa quantidade de rios aqui em volta dele, que são seus afluentes, é uma bacia amazônica. Sabe quantos por cento da água doce mundial, que são água de rios e lagos, tem aí? 1/6. Pessoal, analisa. 1/6 das águas doces, que não são mar, né? De todo o planeta, estão nessa bacia. Ou seja, se tem um lugar favorável para navegação no mundo, é aí. A gente aproveita pouco. Por quê? Por causa da política de transporte rodoviário. O que precisava para ter mais aqui? Portos. Por isso que tem aqui, ó, tá vendo aqui esse pontinho vermelho? É porto planejado. Entendeu? Esses azuizinhos, obras. E o verdinho, concluídos. Então, falta ter muito mais portos aqui para as populações habitarem ao longo dos rios. Tá? E isso aí é fundamental, não é só para o Brasil, para a população de baixa renda do interior, não. É fundamental para nós aqui. Por quê? Isso aqui, ó, IRSA, né? É Integração de Infraestrutura South America, né? Da Sul-Americana, tá? Então, aqui em amarelo está o eixo, aqui está a legenda, ó, a rede de hidrovias amazônicas. Esse roxo aqui é do Rio Tapajós. E olha, ele leva aqui para o Brasil Central. Então, dá para integrar isso aqui com o Amazonas, economizando o transporte. Chega aqui, para, por quê? Porque aqui tem a barreira dos Andes. Mas aí que entra a intermodalidade. Aí tu para num porto aqui, vai até o rio aqui, segue de caminhão, atravessa os Andes e chega em outros rios aqui. Por que é importante a gente chegar aqui na costa do Oceano Pacífico, aqui no oeste da América do Sul? Para cá, para o oeste, onde está o meu mouse, o meu cursor, tem o Oceano Pacífico. Tem o Oceano Pacífico. Tem acesso mais rápido para a China, para a Austrália, para o Japão, para o Chile, aqui na América do Sul, para a Ásia de modo geral. Aí o comércio brasileiro teria que dar toda essa volta aqui pelo sul da América do Sul, ele fica mais fácil aqui e chega mais barato aqui. Porque se a gente dá toda essa volta aqui pelo sul da América do Sul e chega aqui no Porto de Santos para entrar em São Paulo e entrar lá na região centro-oeste e depois na região norte, vai chegar o produto mais caro aqui no meio do Brasil. Se ele vai direto para essa hidrovia e faz a baldeação por caminhão para chegar lá no Oceano Pacífico, chega mais barato. Isso que essa rede aqui de hidrovias, portos fluviais, que são portos de rios, é fundamental para tornar o acesso aos bens da população inteira do Brasil mais baratos. Porque senão, olha o quadro geral que nós temos. Tu pode botar uma via aqui, né, uma rodovia implantada. Beleza? Só que chove pra caramba na região norte. É clima equatorial. Maior volume de chuvas do Brasil. E um dos maiores do mundo. Né? Não é o maior do mundo, mas é um dos. Aí o asfalto não resiste. Olha como é que fica. Não é o mesmo lugar, né? Mas, assim, é complicado. Tem que ter a rodovia, óbvio, né? Mas tu tem que ter baldeação nos terrenos mais complicados, né? Onde é mais fácil tu ir de outra forma. Entenderam? Então, isso aqui é uma cena típica da região norte do Brasil. E nós temos, pessoal, uns trechos no Brasil que tem boas hidrovias. No interior de São Paulo com Paraná tem a hidrovia Tietê-Paraná, que eu vou falar na próxima aula, que é um primor de hidrovia. Aquilo ali trouxe um desenvolvimento, um progresso para o interior do estado de São Paulo, que torna o interior de São Paulo mais rico que a capital. Mais rico que a capital.
o PIB, o Produto Interno Bruto do interior de São Paulo, é maior do que a capital. Para quem quiser se aprofundar no tema, ver mais mapas, gráficos, etc., aqui tu tem um link, tá? Que é só clicar aqui que você chega lá. Aqui também o Guia do Transportador não tem muito, né? É só aqueles mapinhas que eu botei nisso. Agora essa revista Confins é boa, tem bastante coisa. Esse ILOS aqui também tem, Total Tecnologística. Vai clicando aqui se vocês quiserem ver, tá? E, pessoal, agora eu vou chegar aqui na aula, fechar a apresentação. Pessoal, ó, só para constar, tá? Eu já vou colocar aqui de novo. Ó. Tem uma recuperação paralela disponível no Moodle para quem não fez a última atividade, tá? Com 5 questões dissertativas. Não deixe de me entregar, ó, até o dia 28 de fevereiro. Por favor, tá? Só para a gente ficar tranquilo. Tá certo? Qualquer dúvida, às 18h20, né, eu estarei aqui nos estudos orientados e amanhã a partir das 9, ok? Tranquilo? Certinho? Então é isso aí, pessoal. Só para vocês aí. Um abraço.